já estamos conectados com o Rodrigo Coelho, ele participa com a gente aqui toda sexta-feira do Quadro Games. Hoje tem muito assunto, mas primeiro eu vou dar boa tarde aqui pra ele. Boa tarde pra você, Rodrigo. Boa tarde, Leandro, tudo bem? Bom estar de volta aqui com vocês hoje pra gente descontrair um pouquinho falando de videogame, não é mesmo? Com certeza, sempre bom, né, Stephanie? Pra Sempre gente que não bom. conhece, pra quem conhece principalmente, sempre bom se atualizar. São 3 temas, Rodrigo. Vamos começar aqui pelo primeiro deles aqui, que eu citei até na abertura, porque Resident Evil, eu lembro que eu joguei lá nos anos 90, lá no PlayStation, na primeira versão, só que agora nós temos o lançamento de Resident Evil Village. Falei aqui até no inglês mais rebuscado e caprichado. O que você traz de novidade pra gente em relação a esse jogo? Gostei, achei bonito, gostei. Muito obrigado, Stephanie, muito bom estar aqui com vocês também. Pois é, hoje é o lançamento do Resident Evil 8, ou Resident Evil Village, né? Que é a lendária franquia de jogos de terror, suspense aí dos videogames. E essa nova interação tá incrível. Eu tô até com o meu controlinho do PlayStation aqui do lado, que eu estive jogando a noite toda. Não vou mentir. E é muito interessante que a história desse game, ela continua diretamente da história do Resident Evil 7, com o mesmo protagonista, que é o Ethan, né? E ele tá reiniciando a vida dele com a mulher dele, até que de repente essa vida dele é interrompida pelo herói dos antigos jogos, né? O Chris Redfield. Só que você fica meio confuso, porque o Chris não faz uma coisa muito legal. Ele pega e interrompe a vida de casal e leva a mulher e o bebê. Então você fica confuso. Será que o Chris é vilão? Será que ele não é? O que tá acontecendo nessa nova interação que já está utilizando aquela jogabilidade conhecida ali do Resident Evil 7 e com uma vibe que mistura um pouquinho do Resident Evil 4 também, né? Ele é em primeira pessoa em vez de ser em terceira pessoa o jogo. Pra quem não entende muito bem essa diferença de primeira e terceira pessoa, explica melhor pra gente, para que as pessoas possam entender. É uma diferença até fácil, né, de se absorver, né, Rodrigo? Ah, com certeza. Então, antigamente a gente controlava os personagens do Resident Evil vendo o personagem na tela, né? Atualmente, né, no Resident Evil 7, agora no Resident Evil 8, você não vê o personagem porque você está encorpado nele. Você vê só a arma dele porque você está vendo através dos olhos dele, né? Então essa aqui é a diferença. Em terceira pessoa, quando você vê o personagem, e em primeira pessoa, quando você está vendo através dos olhos dele, né? E num jogo como esse, assustador assim, às vezes as coisas podem pegar um pouquinho. Tem que assistir com a luz acesa, tem que jogar com a luz acesa, né? Eu ia perguntar qual dos dois você gosta mais de jogar, em terceira ou em primeira? Olha, é difícil. Eu tive um pouquinho de preconceito quando eles mudaram pra esse formato de primeira pessoa, porque eu gostava muito de ver o personagem reagindo a todas aquelas coisas que aconteciam. Mas eu acho que funcionou muito bem, né? Nesse caso, como ele é um jogo de você tem que se sentir naquela vibe meio amedrontadora, né? Eu acho que funciona muito bem a primeira pessoa para a experiência que eles estão querendo passar. E eu passei a gostar mais de jogar Resident Evil em primeira pessoa agora, surpreendentemente. Tanto que eu tô bastante empolgado, porque o outro anúncio de Resident Evil que teve recente foi que o Resident Evil 4, que é um lendário jogo da série, agora ele vai estar em VR, né? Você pode jogar em realidade virtual e vivenciar de fato aquele mundo. Eu não sei por que a gente gosta dessas coisas, né, Steph? Pra que a gente vai querer estar num mundo amedrontador desse? É o que eu digo, por isso que eu não assisto filmes de terror, por exemplo. De terror também, né? Pra que eu vou me sujeitar a E isso? que é interessante, você viu o que ele falou no começo? Ele jogou de madrugada. Tava de luz acesa, Rodrigo? Aposto que sim. Tava de luz acesa, eu não vou nem mentir, não. Faz sentido, dá pra entender ele, né, Stephanie? Com certeza. E agora outro tema, né, que você trouxe pra gente hoje, o processo gigantesco entre a Apple e a Epic Games, criadora de Fortnite, nos Estados Unidos. O que aconteceu? Gente, essa aqui é o que a gente gosta de brincar falando treta maligna, porque tá uma briga muito grande entre a Epic Games e a Apple, porque a Epic Games é quem faz Fortnite, né, que é atualmente um dos jogos mais populares do mundo. E a Apple e outras empresas também, quando elas vendem o jogo ou vendem os cosméticos e coisas que você compra com dinheiro dentro do jogo, eles retêm 30%. Só que num jogo grande desse, 30% é um valor milionário, às vezes bilionário. E a Epic começou a brigar com a Apple, falando, ó, tem que diminuir essa porcentagem. Pois bem, no meio dessa briga, para aprovar um lado ou outro, as empresas começaram a fornecer uma série de documentos internos para a justiça americana. Uma vez que eles fornecem esses documentos,
eles se tornam públicos. E nisso começaram a surgir muitas informações interessantes. Então, uma delas é muito curiosa, que é relacionada até a como que as empresas operam, né? A gente vê que atualmente no mundo dos videogames, a Microsoft com seu Xbox, por exemplo, eles não ganham dinheiro na venda de cada um dos videogames. Então, quando você compra na loja e compra o videogame, a Microsoft não está ganhando dinheiro, ela está perdendo dinheiro naquela venda. O que é interessante, né? A visão do consumidor, a gente pensa, por que a empresa ia vender o videogame perdendo, né? Porque o objetivo da empresa, que antes era especulado e agora está confirmado por causa desses documentos, é ganhar realmente na venda dos jogos. E a mesma coisa acontece com a Sony, né, no PlayStation. Eles vendem os seus videogames com uma perda. Isso é interessante porque sempre era especulado, mas agora com esses documentos foi confirmado mesmo. E no caso da Nintendo, ela é a empresa que está lucrando com tudo, tanto com jogos quanto com os videogames. Então a gente vê aí que elas têm estratégias um pouco diferentes e a Nintendo, mesmo com a venda dos videogames, eles conseguem lucrar ali e manter as suas contas verdinhas. Deve ser por isso que eles estão explodindo aí de se tornando uma das empresas maiores, né, do Japão. Já foi no ano passado ou retrasado, se não me engano, saiu um relatório que a Nintendo, naquele determinado período de tempo, era a maior empresa, né, em termos de dinheiro em caixa no Japão. Uma loucura, né? Agora a gente entende o porquê. A gente entende o porquê. Justamente me chamou a atenção isso, né? Antes da gente, eu sei até que a gente tem um gancho com a Nintendo, mas daqui a pouco a gente volta a falar disso, porque me surgiu uma curiosidade aqui. Nessa treta, né, que você até brincou falando treta maligna, dá pra apontar aí quem tá mais certo, quem tá mais errado, ou você não quer nem se meter nisso, Rodrigo? É complicado, né? Porque existe bastante discussão na internet em relação a isso, né? E todas as empresas, elas têm alguma prática que o consumidor não vai gostar muito. Então, no caso da Sony, às vezes eles, por exemplo, existe o crossplay hoje em dia, né? Que é, eu compro um jogo no meu Nintendo Switch e eu posso jogar online com pessoas que estão no PC, no Xbox, no PlayStation. E a Sony, ela cobra por essa funcionalidade, enquanto as outras empresas não. E aí muitos desses jogos você não pode jogar com amigos que têm PlayStation, porque a Sony não permite. Então algumas pessoas acham isso praticamente consumidora. A Nintendo, o pessoal costuma reclamar bastante do valor, né, da compra. Eles acham que tá caro, ou que o jogo ele foi lançado e a Nintendo, depois de um tempo, foi com a estratégia de tempo limitado, né, depois tirou o jogo das lojas, e o pessoal reclama bastante. Mas todas elas têm, como empresas, elas são capitalistas ali, estão buscando o máximo lucro, né? E aí a gente, na posição de consumidor, quer mesmo que fique mais baratas as coisas, sem né? dúvida, então é natural a gente achar ruim ali. Todo com mundo certeza tem um pouco disso. Esse é o maior interesse, né? Agora sim, voltando a falar da Nintendo, você acabou de citar ela também. Que história é essa envolvendo a Nintendo e uma proibição dos associados, digamos assim, né? Os parceiros de negócios envolvendo a Yakuza. Que história, hein? Gente, Leandro, essa é muito curiosa. Essa história é muito curiosa, porque a gente sabe que a Nintendo, lá há 130 anos atrás, em 1889, quando ela foi fundada, eles faziam cartas, né? E essas cartas eram muitas vezes proibidas no Japão, cartas de baralho do comum, por causa de jogos de azar. Só que a Nintendo, ela produzia um tipo especial de carta que era categorizado de alguma outra forma ali, como estampas ilustradas, e poderia ser vendidas. Só que a máfia japonesa queria, mesmo assim, contra a lei, fazer os seus jogos de azar de alguma forma. Então eles encontraram nessas cartas uma forma deles comprarem no mercado e continuarem fazendo seus jogos de azar. Então, de certa forma, a Yakuza já foi cliente da Nintendo há 130 anos atrás, né? E uma coisa curiosa que saiu nesses documentos que foram entregues à justiça japonesa é que uma das cláusulas do contrato da Nintendo com as suas parceiras é que essas empresas, elas não podem ter qualquer tipo de envolvimento com grupos mafiosos e de violência se for uma empresa japonesa, referindo-se claramente à Yakuza, que é a máfia no Japão. E, Leandro, isso é muito curioso por dois motivos, né? O primeiro caramba, será que a Yakuza ainda hoje tem tanta influência assim no mercado, né, para
precisar ter uma nota dessa, né? E a outra coisa curiosa é aquele velho ditado, né? Se tem placa, tem história. Se eles tiveram que colocar isso no contrato, será que já aconteceu alguma coisa no passado de alguma parceira? Sem dúvida alguma. Com essas coisas? Provavelmente. Provavelmente. Esse seu segundo apontamento era o que estava passando pela minha cabeça. Falei, para eles fazer essa nota aqui, elaborarem isso daqui, é porque já teve alguma coisa aí, não muito longe, né? A gente pode falar de algo recentemente. Mas achei legal você trazer, inclusive, esse resgate histórico, né? A Nintendo é bem antiga e tá ali, né? Incrustada na história do Japão. Isso é muito curioso também. Ah, com certeza, eles fazem parte da história ali. Mas, pelo menos, o que a gente vê é realmente um esforço forte para ficar afastado de problemas e que as parceiras, se querem se envolver com essas empresas, que não se envolvam com esse tipo de coisa também. O que é uma coisa boa, mas não deixa de ser curiosa, né? Sem dúvida, me chamou bastante atenção. Não imaginava aqui, quando eu vi essa descrição, até brinquei com isso no começo do programa, não imaginava que ter Nintendo e Yakuza na mesma frase. Mas gostei bastante aqui desse assunto, viu, Rodrigo? Muito obrigado pra você. E, por favor, divulga pra gente aí seu canal, também seus meios de contato pros nossos ouvintes. Ah, com certeza. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu faço vídeos no YouTube, no canal Coelho no Japão. Olha só, por isso que eu entendo também um pouquinho mais dessa parte japonesa, né? Coelho no Japão, minhas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, para quem quiser bater um papinho. E claro, vocês podem ouvir também o meu podcast que eu participo, que é o Final Level Cast. É o podcast do Final Level que eu apresento. Espero vocês por lá. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos. Rodrigo Coelho, muito obrigado. Até semana que vem.